ele era dotado de uma singular veia cômica e escreveu muitas comédias e farsas que se encontram até a metade do século XIX. Era um ambiente receptivo que favoreceu também a popularidade dos espetáculos. As suas peças envolviam, sobretudo, essa gente da roça mesmo, né? Esse povo comum das cidades também. E a sua galeria de tipos, ele era constituído num retrato realista do Brasil, assim, na época. Ele compreendia funcionários, meirinhos, juízes, malandros, matutos, estrangeiros, falsos cultos, profissionais de intriga social, em torno de casos de famílias também, casamento, herança, dote, dívida, festas na roça, festa na cidade, enfim, os costumes, problemas, a cultura da época era retratada de uma forma brilhante em suas obras. As festas urbanas e rurais, os casamentos, essas disputas eram trazidas para o espetáculo e faziam esse pano de fundo de todas as histórias. Ele retratava esse infortúnio da sociedade brasileira da metade do século XIX, assim como as instituições, a família, a política, as relações sociais. Martins Pena começou a escrever numa época em que o romantismo estava em ascensão no Brasil. A gente tem que deixar claro aqui que quando estudamos romantismo ou qualquer movimento de vanguarda artístico, no Brasil, ele acontece num momento diferente da Europa. Ele não está concomitante historicamente acontecendo com a Europa, ou com as características que acontecia por lá, né? Pensando nesse ponto, o que acontecia no começo do século XIX no Brasil era um movimento sistemático de desvalorizar tudo que era produção brasileira, só por ser brasileira. Com a vinda da família real para o Brasil, Dom João investiu muito num teatro que ele chamou de teatro decente no Rio de Janeiro, e que seguia os moldes europeus, tanto na arquitetura quanto na encenação. Então, nessa época, Martins Pena e outras pessoas começaram a se questionar sobre essa coisa do teatro brasileiro. O que é o teatro brasileiro? Seriam companhias estrangeiras fazendo turnê no Brasil? Seriam atores e diretores nacionais montando textos estrangeiros? Ou somente atores nacionais encenando textos nacionais? Para você, o que é teatro brasileiro? É no meio dessa indagação que Martins Pena começa a escrever as suas peças, nesse gênero classificado como comédia de costumes. A comédia de costumes é a criação de tipos, situações da época, e utiliza personagens bem típicos brasileiros, né, que foram ditos anteriormente, para trazer esse humor para a situação. Foi aí que Martins Pena imprimiu o teatro brasileiro esse cunho nacional, trazendo esse rumo para uma tradição que foi explorada por muitos teatrólogos que o seguiram, né? A sua arte, ela ainda é representada hoje em dia com êxito, e é por isso que a gente está aqui nessa pesquisa, buscando mais conhecimento sobre esse autor que foi tão marcante na nossa história, né? Na nossa vivência brasileira. Doente de tuberculose e fugindo do frio de Londres, ele veio a falecer em Lisboa, em trânsito para o Brasil, em 7 de dezembro de 1848. Ele escreveu aproximadamente 30 peças, quase tantas obras quanto seus anos de idade, já que o autor tinha apenas 33 anos quando ele faleceu. Martins Pena, ele retratou em suas comédias a vida e os costumes do Rio de Janeiro da sua época. Se todos os documentos e fontes históricas nos faltassem, seria possível reconstruir a vida da sociedade brasileira tão somente através das comédias de Martins Pena. Isso quem escreveu foi o grande crítico literário do século XIX, Silvio Romero, para a gente ter o tamanho da dimensão da importância da obra de Martins Pena.